Olá! Com esse vídeo, a gente inicia uma série de vídeos sobre funções. A gente vai aprender o que é uma função, falar das definições, falar dos nomes, conceitos, símbolos, tudo que você precisa saber. Para a gente começar a entender o conceito de função, a gente vai fazer dois exemplos imaginários. Situações hipotéticas. A primeira, imagine que eu entre numa loja e que vá comprar produtos que custam R$ 2 cada um. Quanto mais produtos eu comprar, mais cara vai ficar a minha compra. A cada quantidade de produtos que eu comprar, vai estar associado um valor que eu vou pagar. Então, se eu for comprar um único produto, eu gasto R$ 2. Se eu comprar dois, eu gasto R$ 4. Se eu comprar três, R$ 6. Se eu comprar quatro, R$ 8 e assim por diante. Então, repara, a cada quantidade que eu pudesse comprar, vai estar sempre associado um valor que eu pagaria por essa quantidade de produtos. Isso me permite que eu forme dois conjuntos. Imagine que eu fosse capaz de formar um conjunto com todas as quantidades possíveis que eu pudesse vir a comprar e um outro conjunto com todos os valores possíveis que eu pudesse gastar. Imagine que isso fosse possível. Lembra que é uma situação imaginária, tá bom? Agora, eu vou relacionar esses dois conjuntos de maneira que a cada quantidade esteja relacionado o preço que eu pagaria por ela nessa loja. Então, uma unidade, R$ 2. Duas unidades, R$ 4. Três unidades, R$ 6 e assim por diante. Observa a relação que existe entre esses dois conjuntos. A cada elemento do primeiro conjunto está relacionado um e só um elemento do segundo conjunto, porque a cada quantidade tem um preço associado. Guarda esse exemplo e vamos fazer um segundo exemplo. No meu segundo exemplo, imagine que eu fosse capaz, novamente uma situação imaginária, imagine que eu fosse capaz de listar todas as pessoas do mundo no mesmo conjunto. E num outro conjunto que eu fosse capaz de listar todas as mulheres do mundo. Então, conjunto P, eu tenho todas as pessoas do mundo. Conjunto M, eu tenho todas as mulheres do mundo. Tudo bem? Então, eu vou relacionar esses dois conjuntos da seguinte forma. Cada pessoa, representada por um elemento do conjunto P, estará relacionada à sua mãe biológica, representada por um elemento do conjunto M. Então, vamos lá. A pessoa 1, vamos supor, é filho biológico da mulher 2. A pessoa 2 é filho biológico da mulher 4. A pessoa 3 da mulher 6. A pessoa 4 da mulher 7. A pessoa 5 e a pessoa 6 são filhos da mulher 8. Eles são irmãos. A pessoa 7 é filho da mulher 10 e assim eu poderia ficar imaginando essa situação para sempre. Eu quero que você observe que a relação que existe entre o conjunto P e o conjunto M nesse exemplo imaginário é o mesmo tipo de relação que eu tinha no exemplo anterior. A cada pessoa do conjunto P está relacionada uma e só uma mulher do conjunto M. Todos os elementos do primeiro conjunto têm uma e só uma relação no segundo conjunto, porque todas as pessoas estão relacionadas à sua mãe biológica, que é uma única pessoa. Então, eu botei na mesma tela os dois exemplos para você visualizar bem as semelhanças entre eles. A cada quantidade comprada está relacionado um único valor a ser pago por essa compra, diz o nosso primeiro exemplo. A cada pessoa está relacionada uma única mãe biológica, diz o nosso segundo exemplo. Então, observa que nos dois exemplos, todos os elementos do primeiro conjunto têm uma e só uma relação no segundo conjunto. Esse tipo de relação entre dois conjuntos é que a gente chama de função. Então, observa que o que é chamado de função é uma relação entre dois conjuntos que tenha esta característica. Todo elemento do primeiro conjunto tem que ter uma e só uma relação no segundo conjunto. E aí, essa relação entre esses dois conjuntos recebe esse título de função. Vamos fazer um exemplo numérico para a gente fixar bem essa definição de função e você entender bem o que cada conjunto representa. Todos os elementos do primeiro conjunto têm que ter uma e só uma relação no segundo conjunto. Presta atenção no meu exemplo numérico. Eu relacionei aqui dois conjuntos A e B
de maneira que os elementos do conjunto A estão relacionados aos elementos do conjunto B. Observa, todos os elementos do primeiro conjunto têm uma e só uma relação no segundo conjunto. Isso é chamado de uma função de A em B, sendo A o meu primeiro conjunto e B o meu segundo conjunto. Se os meus conjuntos A e B tiverem outros nomes, como no exemplo anterior, que era P e M, seria uma função de P em M. Tudo bem? Então, é uma função do primeiro conjunto no segundo conjunto. Vamos ver, usando esse exemplo numérico que eu dei, nomes e símbolos específicos de uma função. Primeiro, observa que função de A em B, esse nome que eu coloquei em rosa, lá embaixo da tela, existe um símbolo para isso. F é o nome da minha função. F, dois pontos, A, setinha B. F representa o nome que eu dei para a minha função, eu chamei a minha função de função F. Dois pontos, o primeiro conjunto de onde partem as minhas setas, setinha, o segundo conjunto onde chegam as minhas setas. Tudo bem? Se você vir essa escrita matemática, isso significa que é uma função f de A em B. Cada um desses conjuntos tem um nome específico. O conjunto A é chamado de conjunto domínio da função. É o primeiro conjunto da minha função. A minha função, função f, olha o símbolo D maiúsculo, entre parênteses, F minúsculo, que é o nome da minha função. O conjunto B, que é o meu segundo conjunto, se chama conjunto contradomínio da função e eu posso representar por C maiúsculo, D minúsculo, contradomínio, entre parênteses, o nome da minha função, que é a função F minúsculo. Esses conjuntos, conjunto domínio e conjunto contradomínio, são aquele A e aquele B que aparecem na escrita F de A em B. Então, observa, quando você faz aquela escrita matemática, você já está definindo ali quem é o conjunto domínio e quem é o conjunto contradomínio. Tudo bem? Agora, observa também que dentro do conjunto B, o conjunto B é o conjunto de todos os possíveis elementos que poderiam vir a receber relações dos elementos de A. Dentro do conjunto B, alguns elementos de fato estão relacionados a elementos do conjunto A, outros não. Esses elementos que estão relacionados a elementos do conjunto A formam o que a gente chama de conjunto imagem da função, e eu posso representar por I maiúsculo, M minúsculo, imagem, e entre parênteses o nome da minha função, que é a função f. Então, o conjunto imagem da função é um subconjunto do contradomínio. Então, agora, escrevendo a definição de função usando os nomes técnicos, os nomes oficiais. Observa que antes a gente escreveu em uma função, todos os elementos do primeiro conjunto têm uma e só uma relação no segundo conjunto, ou alguma frase que equivale a essa frase. Se a gente for usar os termos técnicos, aí a gente já vai usar os nomes específicos. Em uma função, todos os elementos do domínio têm uma e só uma imagem no contradomínio. Mas como eu posso escrever todas essas relações que o meu diagrama representa? É claro que eu posso escrever em português. O elemento 1 do domínio está relacionado ao elemento 3 do contradomínio. E eu poderia escrever essa frase para todos os elementos. O elemento 2 do domínio está relacionado ao elemento 4 do contradomínio e assim por diante. Mas a gente sabe que a matemática tem muitos símbolos que podem compactar essas frases escritas em português. Então vamos lá, vamos aprender a escrever em matematiquês. Elemento 1 do domínio, x igual a 1, está relacionado ao elemento 3 do contradomínio. Tem imagem, y igual a 3. X igual a 2, tem imagem, y igual a 4. X igual a 3 tem imagem, y igual a 5. E assim eu poderia fazer para todas as relações dos conjuntos A e B, sendo x elemento do domínio, y elemento do contradomínio, que acaba virando elemento do conjunto imagem. Todo elemento do contradomínio que é relacionado a alguém, a algum elemento do domínio, vira elemento do conjunto imagem. Existem ainda outras maneiras da gente escrever a mesma coisa, outros símbolos que também podem ser usados. A gente já viu que x representa elemento do domínio, y representa a sua imagem. Então, na nossa função, a gente já sabe
que x igual a 1 tem y igual a 3, x igual a 2 tem y igual a 4, x igual a 3 tem y igual a 5 e assim por diante. Na função, quando x é 1, y igual a 3. Vou escrever de outra maneira, dá uma olhadinha nesse símbolo. Na função, quando x é 1, y é 3. F, que é o nome da minha função, entre parênteses, 1, que é o elemento do domínio, igual a 3, que é a imagem desse elemento do domínio. Cada elemento do domínio tem o seu valor de y. Cada elemento do domínio tem a sua imagem. E da mesma forma, eu poderia fazer isso para todas as relações. Na função, quando x é 2, y é 4. Na função, quando x é 3, y é 5. Na função, quando x é 4, y é 6. Na função, quando x é 5, y é 7. A gente lê f de 1 é igual a 3, f de 2 igual a 4, f de 3 igual a 5. E cada uma dessas escritas relaciona o valor do x com o valor do y, que pode ainda também ser escrito em forma de par ordenado. Lembrando que par ordenado é x, y, nessa ordem. Então, observa, na função, cada x tem o seu y, que eu posso escrever f de x igual a y para todos eles, e eu também posso escrever o par ordenado x, y. Tudo isso significa a mesma coisa. Na função, cada x tem o seu y. Na função, cada elemento do domínio tem uma imagem associada. Agora, eu quero que você entenda que essa relação entre os conjuntos A e B não é uma relação inventada. O conjunto domínio e o conjunto contradomínio são relacionados de acordo com alguma lógica. Então, qual foi a lógica que eu usei para construir a nossa função? A cada elemento do domínio, eu adiciono 2 unidades e aí eu obtenho a sua imagem. Então, para cada x, eu somo 2 e obtenho o seu respectivo valor de y. E isso pode ser escrito de maneira geral, de maneira genérica para a minha função. Eu posso escrever que y é igual a x mais 2, ou seja, cada valor de y foi obtido pegando o seu respectivo valor de x e somando 2. Eu posso escrever y igual a x mais 2, ou posso escrever que na função, para cada x, a conta que eu vou fazer para calcular o y é x mais 2. Então, você pode achar uma fórmula que define a sua função, escrita como y igual a x mais 2, ou f de x igual a x mais 2. Mas presta atenção, essa é a fórmula que define essa função. A minha função que eu acabei de criar. Cada função tem a sua fórmula diferente, que vai relacionar o seu conjunto domínio e o seu conjunto contradomínio. Tudo bem? Agora, cuidado, porque nem toda relação que você vir entre 2 conjuntos vai representar uma função. Eu coloquei aqui 2 exemplos de diagramas que, quando você olha rápido, você diz assim: ah, isso é uma função de A em B, ou é uma função de M em N. Mas quando a gente para olhar com cuidado, a gente vê que elas têm defeitos. E quando eu falo em defeitos, é porque, para ser uma função, tem que ter uma característica específica. Uma relação entre 2 conjuntos é uma função, desde que todos os elementos do domínio tenham uma e só uma imagem no contradomínio. Dá uma olhada no primeiro diagrama que eu coloquei na tela e observa que o elemento A do domínio tem 2 relações no contradomínio, e isso não pode. Cada elemento do domínio tem que ter uma e só uma relação no contradomínio. Essa é uma relação entre os conjuntos A e B, mas que não pode ser caracterizada como uma função. Da mesma forma que o outro diagrama também não representa uma função. Em uma função, todo elemento do domínio tem que ter uma e só uma imagem no contradomínio. Existe um elemento do domínio que não tem imagem no contradomínio. O elemento V do meu primeiro conjunto não está relacionado a nenhum elemento do segundo conjunto. E isso não pode. Isso quebra o nosso conceito de função. Então, preste atenção. Em uma função, todos os elementos do primeiro conjunto têm que ter uma e só uma relação no segundo conjunto. Falando em termos técnicos, todo elemento do domínio tem que ter uma e só uma imagem no contradomínio.
Hoje a gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima!